Nós vamos rever isso ao longo dessa série de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aparentemente, a estada de Paulo aos Tessalonicenses foi um fracasso. Se você folhear a sua Bíblia e chegar em Atos capítulo 17, você vai ver que Paulo sai de Filipos. Só para você ser situado, a Macedônia, Paulo esteve em 3 principais cidades: Filipos, Tessalônica e Bereia. Em Filipos aconteceu tudo que você já sabe. Paulo é preso com Silas, mas Deus faz algo extraordinário ali. Mas Paulo foi muito, muito maltratado. Depois, no capítulo 17, Paulo e Silas chegando a Tessalônica. E lá, estrategicamente, Paulo resolve ficar por algum tempo, e ele fica por 3 sábados, algo menos do que um mês, na sinagoga dos judeus, compartilhando acerca de Jesus. Mas se levantou, gente, uma oposição tão severa, Erivel, tão raivosa. Versículo 5 vai dizer que os judeus ficavam no calcanhar de Paulo, né? Movidos de inveja. Irmão João Batista, contrataram homens maus. Talvez você nem sabia que existia essa palavra na Bíblia, né? Versículo 5 de Atos 17, a NAA, não sei a sua versão, traduziu assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Não sei como é que está a sua versão aí. Gente, imagina que tipo de gente é essa. Dentre a malandragem. Homens maus, dentre a malandragem. E eles provocaram um tumulto na cidade. Como não puderam pegar a Paulo, Deus fez Paulo sumir na vista deles. Eles pegaram um cidadão chamado Jason, que a gente nunca mais vai ouvir falar desse cidadão. Possivelmente ele é um judeu convertido, um novo convertido. E pegaram a Jason, gritando, olha, versículo 6, parte final. Estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. Jason tentou fazer um meio de campo, possivelmente eu sigo a ideia de que ele era uma pessoa influente na sinagoga, na comunidade judaica. E Paulo e Silas receberam então a alcunha de baderneiros, tumultuadores. Versículo 7 diz que a acusação foi o seguinte: eles agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Uma parte aqui é verdade, né? Realmente eles anunciavam que não existe outro rei a não ser Jesus. Mas resultado, queridão e queridona, de que as multidões, as massas, foram inflamadas pelas autoridades judaicas e receberam a fiança, soltaram Jason e os outros. E naquela mesma noite, olhe para mim, naquela mesma noite, depois de 3 sábados apenas, Paulo e Silas tiveram que zarpar para a 3ª cidade da Macedônia, chamada Bereia. Você sabe muito bem, foi lá
E ato contínuo, versículo 11, na pregação da palavra e na recepção da palavra, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras e conferiam para ver se elas eram de fato assim. Mas, versículo 13 vai dizer que logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá para agitar e para perturbar o povo novamente. Versículo 13. Os judeus de Tessalônica mandaram seus enviados para Bereia. Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Paulo precisou partir para Atenas, mandando ordem a Silas e Timóteo para que fossem ao encontro dele o mais depressa possível. Chegando em Atenas, Paulo prega no Areópago, depois vai para Corinto, onde a região é chamada de Acaia. Você vai encontrar em 1 Tessalonicenses essa nomenclatura. São duas regiões onde hoje é a Grécia, Macedônia e Acaia. Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Acaia, Atenas e Corinto. Mas qual é o ponto aqui? Olhe para mim. Paulo ficou pouquíssimo tempo em Tessalônica. 3 sábados. E essa igreja, amados e amadas, deu muito certo. Muito certo. A ponto de Paulo, depois de algum tempo, pouco tempo, escrever essas 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, para resolver vários problemas, ou dúvidas, para ser mais preciso, doutrinárias. As principais eram relacionadas à vida após a morte. Porque os tessalonicenses, como gregos que eram, acreditavam no Deus da morte, o Hades, no mundo dos mortos. Quem curte mitologia grega vai se lembrar disso. E a preocupação, Jaqueline, era o seguinte: alguns cristãos estavam morrendo. E a pergunta deles, e possivelmente Paulo está em Corinto nesse tempo, quando recebe por carta, possivelmente, informações da seguinte dúvida central. Eu vou ficar só nessa dúvida hoje. Os que morrem vão para onde? Vão para o Hades? Ou vão direto ao encontro do Senhor? Então, 1ª e 2ª Tessalonicenses, sobretudo a 1ª carta em específico, é para responder essa questão da situação dos mortos em Cristo. Isso vai ser respondido de maneira cabal na parte final da carta, capítulo 4, versículos 13 a 18, que nós não vamos estar lendo agora. Uma outra situação que eu disse que eu não vou ficar nela, mas eu preciso citar porque tem a ver também com o finalzinho da 1ª carta e toda a 2ª carta aos Tessalonicenses. Já que Jesus vai voltar logo, por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que casar? Por que eu tenho que ter filhos? E aí Paulo escreve, falando de que a vinda do Senhor deve ser precedida por sinais. Sendo que o maior sinal, Duda, é a chegada do homem da iniquidade. É o anticristo. E aí, amados, quando eu começar a expor aqui, não vou responder todas as suas questões sobre isso.
mas é o homem da iniquidade, que o livro de Apocalipse vai chamar de anticristo. Quem é ele? De onde ele vem? O que ele come? Então, nós vamos falar disso mais tarde. Então, a igreja de Tessalônica era uma igreja que eu ouso a chamá-la de extraordinária. Eu fui ao dicionário hoje, e o dicionário me falou que extraordinário é não ordinário, fora do comum, anormal, raro, esquisito, grande, singular, excepcional. Porque era uma igreja pequena, era uma igreja sobrevivente, era uma igreja que esperava a vinda do Senhor, era uma igreja que já estava se despedindo dos seus membros, sobretudo os mais velhos que estavam morrendo. É uma igreja acossada por perseguição, mas uma igreja a quem Paulo começa o seu livro, a sua carta, apenas agradecendo, capítulos 1 e 2, e capítulos 3 a 5, Paulo demonstra sua preocupação com aqueles irmãos. Então, a divisão da carta, simplificando aqui, 1 e 2, gratidão pela igreja. 3 a 5, preocupação pela igreja. Primeiro texto, hoje, primeiros 10 versos da carta. Vamos lá. Paulo, Silvano, que é Silas, tá ok? Eu li em Atos 17, Silas. Silvano é o nome romano dele. E Timóteo que ficou em Filipos, mas que depois foi enviado para Tessalônica, a gente vai ver na carta. A igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Para o apóstolo Paulo, Marcos Giovanni, se tinha gente, era igreja. Não tinha essa coisa de igreja grande, igreja pequena, igreja rica, igreja pobre. Se tem gente, é igreja. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. E preste atenção nessa tríade: fé, amor e esperança, que é a mesma de 1 Coríntios 13. Tá ok? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Para a igreja de Corinto, o maior era o amor. Para a igreja de Tessalonicenses, o maior era a esperança. Paulo prossegue, versículo 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, Atos 17, mas também em poder, no Espírito, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês. Para o próprio bem de vocês, Paulo optou, junto com Silas, de sair, mesmo à noite, fugindo de Tessalônica, para não colocar em risco a integridade daqueles irmãos, daqueles poucos irmãos. Eles tiveram de ter muito tino, amados, de sair para preservar a igreja. Isso é incrível. Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Imagina, queridão e queridona, isso, nós não temos noção do que é isso. É manter alegria em meio a muitos sofrimentos.
A gente aqui não... Ah, meu Deus do céu. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Nossa, aqui é Paulo, Silas e Timóteo. E como deixando os ídolos, amados, todo aquele panteão de deuses gregos, vocês se converteram a Deus. Conversão, gente, é abandonar os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu vou ficar apenas com a primeira parte da mensagem hoje, porque eu quero que esse tempo agora seja para você viajar comigo para Tessalônica. A missão naquela igreja, naquela região, tinha uma dupla resistência. Os judeus, amados, não queriam de maneira alguma que judeus convertidos ao cristianismo crescessem em suas comunidades. Porque, de certo modo, aqueles judeus eram apadrinhados, sustentados por gentios, pagãos. E quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele abandonava os ídolos. Aí você deve estar pensando, mas pastor, os judeus não adoram outros deuses. Sim, mas se beneficiavam financeiramente com os recursos deles. Nós não podemos esquecer de que Filipos, Tessalônica e Bereia eram cidades de maioria grega. E eles queriam manter uma relação, olhe para mim, de boa vizinhança ali. Uma convivência amistosa. Só que onde chega o cristianismo, amado, chega a radicalidade da fé. Ou você é ou não é. Além dos judeus, havia os romanos, autoridades romanas, que ficavam desconfiadas, sobretudo dos cristãos. Porque eles conheciam os judeus. De certo modo, eles toleravam os judeus, porque os judeus eram considerados, em latim, religio licita, uma religião permitida. Já os cristãos eram um grupo, na concepção dos romanos, de loucos, os do caminho. E onde eles chegavam, eles mudavam a sorte de toda a comunidade. Tanto é verdade, queridão e queridona, que quando Paulo é expulso de Filipos, convidado a se retirar, ele deixa, como eu já disse, Timóteo ali, e com Silas vai para Tessalônica. Um início modesto, mas extremamente abençoador. Mas eles precisam se salvar e preservar aquela comunidade de crentes. Vai para Bereia, como eu já pontuei para vocês. Depois de algum tempo, tem que fugir de novo. E aí os tessalonicenses, amados, esse é o tom da carta, se sentem órfãos. E agora? O que será de nós?
Paulo mantém algum contato com eles por meio de Timóteo, enquanto estava em Atenas. Paulo chega a dar uma recomendação escrita para que Timóteo fosse até Tessalônica para, de certo modo, ajudar aqueles irmãos. Está no capítulo 3 desta primeira carta. Nós vamos chegar lá. E Paulo também está preocupado com aquela igreja, porque uma igreja que fica sem pastor hoje é complicado, não é? Mangaratiba vai ter o seu pastor agora, tomando posse dia 21 de julho. 21 de junho. Graças a Deus, um período até rápido. O pastor Léo saindo em janeiro, junho, pastor André sendo interino. Mas eu fico imaginando como algumas coisas aconteceram ali nesse contexto em que somente um pastor poderia ter ouvidos a respeito disso. Os de Tessalônica, amados, estavam desassistidos. E gente do mal já estava rondando aquela igreja. Falsas doutrinas já estavam rondando aquela igreja. Daí o tom da carta ser de encorajamento. É como se Paulo dissesse o seguinte: eu não estou aí com vocês. Ele até vai usar uma expressão nesse sentido, não é? Capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso queremos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Paulo está dizendo: eu tinha vontade de estar aí com vocês. Preste atenção aqui. Mas Paulo está dizendo: Satanás me barrou o caminho. Daí então essa carta, amados, é como se Paulo dissesse: meus irmãos, eu não me esqueci de vocês. O pastor de vocês está aqui. E ele começa dizendo: vocês são extraordinários. Dando um clique, Vitor. Porque a igreja que aguarda a segunda vinda de Jesus destoa do que é ordinário, pois vive o que é extraordinário em sua palavra. Se apega à palavra de Jesus. Nesta carta nós vamos encontrar 1:5, 1:6, 1:8, 2:13, 4:15, 4:16, a expressão palavra, palavra, palavra do Senhor, palavra. O que mantém uma igreja firme, amados? A palavra do Senhor. Durante 21 vezes, na primeira e na segunda carta, Paulo se dirige aos Tessalonicenses chamando-os de irmãos. 21 vezes. Há um calor nesta carta. Vou ficar apenas nos versos 1-6, dando clique, Vitor. Paulo se lembra de quando ele chegou a Tessalônica. E ele diz assim, acompanhe comigo aí. Primeiro ele faz uma carta calorosa e interessante, amados. Ele não se identifica como apóstolo. Ele se identifica com o nome pessoal dele, Paulo. Eu sou Paulo. Isso tem um sentido. Paulo, Silvano, Timóteo. Nós somos um de vocês. Não, ele não se apegou, Fabiana, a títulos. Porque para Paulo o que é importante na igreja é
a convivência amistosa entre todos, líderes e liderados. Somos todos servos. É interessantíssimo isso. Na segunda carta é a mesma coisa. Paulo, Silvano e Timóteo. Basicamente a mesma coisa. É um copiar e colar. A igreja dos Tessalonicenses. É um tom assim muito pessoal. Paulo não se escondeu. Você fala, mas pastor, então quando ele fala Paulo, apóstolo de Jesus, em outras cartas, é porque ele está fazendo questão do título? Não. Tanto é que ele coloca Paulo, apóstolo. Porque apóstolo não é título. Apóstolo é função. Hoje em dia que inventaram esse negócio de apóstolo. Mas como título, mas nunca foi. Paulo é missionário. Significa aquele que é enviado. É o comissionado, é o delegado, aquele que foi delegado uma autoridade. Mas em Tessalônica ele quer se apresentar como simplesmente Paulo. E ele diz assim, sempre damos graças por vocês, fazendo menção em nossas orações, sem cessar. Paulo diz assim, olha, nós damos graças porque a graça de Deus está entre vocês. Vocês estão vivendo aquilo que nós chamamos de frutos da graça. E quais são os frutos da graça? Versículo 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé, da dedicação do amor e da firmeza da esperança. Olhe para mim, queridão e queridona, são marcas da graça. Essa igreja vivia isso, amados. Essa igreja havia aprendido a trabalhar e a servir ao Senhor com dedicação, no amor. É um trabalho que nasce da fé. Essa igreja havia aprendido, além da operosidade da fé, a dedicação do amor. Só que a palavra dedicação, olhe para mim, ela é fraca ainda. Me permita chamar a sua atenção. Porque a palavra no grego é trabalho copioso. Ao que vem a palavra esforço sacrificial. Gente, o amor não é para ser cantado apenas pelos poetas e amantes e apaixonados. O amor que faz alguém se dedicar à obra de Deus é um amor copioso. É um sacrifício. Me permita usar essa expressão, é arregaçar as mangas da camisa. É gente suada na obra de Deus. A fé operosa já é muita coisa, uma fé que trabalha. É uma fé que salva somente, mas não fica somente. É uma fé que, para Tiago, precisa ser acrescentada às obras, o testemunho. É o amor copioso, o amor dedicado. E para completar essa tríade, a esperança firme. A perseverança da esperança. Não dá, amados. Não dá para a gente ser crente sem fé, sem amor e sem esperança. Paulo está chamando a atenção dessa igreja extraordinária, porque ela já havia aprendido a depender da palavra de Deus, mesmo sem uma liderança específica, mesmo sendo acossada por terríveis perseguições. Aquela igreja era uma comunidade de sobreviventes, amados. Mas Paulo, no versículo 4, vai dizer, irmãos, foi Deus que escolheu vocês.
Hoje tem tanta gente brigando por conta da doutrina da eleição, falando besteira. Gente, a eleição é mais do que uma doutrina. A eleição é a nossa identidade. Para de brigar por conta disso, ou de fazer as postagens indecentes acerca disso, ou deste tema. Eu tenho bases escriturísticas para afirmar que no Novo Testamento os crentes chamavam-se um ao outro de eleitos. Era uma forma, pastor Léo, comum de se tratar. Por isso que Paulo fala assim, olha, versículo 4, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. E aí no versículo 5 diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Amados, eu não quero de maneira alguma ser leviano nessa minha fala, mas diferentemente de alguns contextos, onde o evangelho é chegado numa cidade através de uma festa, de um evento, alugando um imóvel caríssimo, fazendo um movimento na cidade, Paulo chegou em Tessalônica, amados, não apenas em palavra, mas no poder no Espírito Santo e em plena convicção. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, nós chegamos aí em Tessalônica dando o que a gente pode oferecer. Palavra, poder e plena convicção. Aleluia. Eu tenho amigos e mestres que trabalham com plantação de igrejas. Já ouvi muita coisa louca nesse ramo. Mas, ao meu ver, o programa de plantação de igrejas que Deus aprova é esse. Não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. É isso. Por isso, Iago, que em Tessalônica, os inimigos da fé falaram o quê? Eis os que têm alvoroçado o mundo, tumultuado o mundo. Chegaram aqui. Um evangelho que não tumultua, um evangelho que não atrai perseguição, um evangelho, amados, que não causa impacto na cidade, no sentido de despertar a fúria dos poderosos, dos pagãos. Eu não consigo ver alguém plantando uma igreja aos moldes de Paulo e Tessalônica, fazendo acordos com a maçonaria, fazendo acordos com a elite da cidade, fazendo acordos com um diálogo interreligioso que seja. Eu não vejo isso. Eu vejo o pessoal plantando igreja através da palavra, do poder, no Espírito Santo, em plena convicção e perseguição como resultado. Eu ouso dizer, amados, que quando está sendo perseguido, aí que está bom. E eu não estou sozinho com isso, não, estou? Porque é o que Paulo vai dizer a Timóteo. 3,12, 2 Timóteo. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Hoje, amados, as igrejas, tem igreja que já quer nascer grande. Tem igreja que já quer nascer grande, com 200, 300 pessoas. Não quer fazer o trabalho de um a um. E aí um conhecido meu disse que quem nasce grande é monstro. Todo ser vivo nasce pequeno. Só nasce grande quem é monstro. Paulo não tem vergonha de dizer. Não tem vergonha de dizer. Vocês são eleitos.
Vocês são eleitos. E a palavra que a proposta de palavra, poder, Espírito Santo e plena convicção é o que a gente pode oferecer. Em Romanos 1,16, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Em 1 Coríntios 2,4, Paulo vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstração do Espírito e de poder. Daí no versículo 5, parte final, Paulo, Silas e Timóteo diz assim: olha, vocês sabem muito bem qual foi o modo de agir entre vocês, nosso modo de agir. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Uma preocupação de Paulo aos Tessalonicenses, tanto na primeira e na segunda carta, eram pessoas que, usando a expressão que ele usa, 5,14, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Na segunda carta, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai dizer a mesma coisa. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada. Versículo 7. Vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada. Versículo 11, capítulo 3, segunda carta. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Amados, a igreja só está começando e já tem gente de Satanás ali. É impressionante. É impressionante. Me lembro que Jesus falou e João registrou. Um de vós é o diabo. Tinha 12. Um era o diabo. Se essa proporção seguir a membresia das nossas igrejas, imagina, de 12, um é o diabo. Faz a proporção aí. A nossa com 320, quantos são? Ainda bem que a coisa não é aritmética. Mas olha para mim, queridão e queridona, acorda aí. Gente que vive de forma desordenada. Tem ou não tem? E daí Paulo vai dizer, voltando a 1 Tessalonicenses 1:6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Gente, quero terminar essa primeira parte. O Jonas Madureira, no livro Curso do Discipulado, em outras palestras e mensagens dele, sempre fala isso. Ele fala que nós vivemos em uma sociedade que quer ser original. As pessoas querem ser originais. Mas que na perspectiva do discipulado de Jesus, nós não somos originais, nós somos cópias. Só que ninguém quer ser cópia. Todo mundo quer ser original, mas Paulo diz, vocês se tornaram nossos imitadores. A palavra no grego para imitar aqui é a raiz da palavra mímica. Mímica.
Pensa comigo, Deus realiza na terra as suas obras. Como? O Pai elege, o Filho dá o exemplo de alegria em meio ao sofrimento, o Espírito Santo concede alegria, os Tessalonicenses aceitam de bom grado a palavra e se tornam imitadores. Como? Levando as boas novas a outros, glorificando a Deus no céu, até se completar este círculo virtuoso. Fé, amor e esperança. Na próxima quinta que eu estiver com vocês, nós prosseguimos falando sobre a repercussão disso tudo. A repercussão disso tudo. O que a gente vai fazer com essa mensagem? O meu desejo, olhe para mim, é que a gente eduque o nosso olhar. Há uma historinha que você já deve ter lido aí em algum lugar, de uma mulher que ficava criticando a vizinha porque ela não lavava a roupa direito. Nossa, que vizinha! Botou ali no varal só roupa suja, lençol. Olha a cor desse lençol, encardido. Olha essas camisas. Só tem que todo dia era a mesma coisa. E a vizinha, e essa senhora resolveu fazer o seguinte: ao invés de ficar de olho naquilo que via através da sua janela, um dia ela teve um insight e lavou as suas janelas. E ela descobriu que não era a roupa da vizinha que estava suja, mas eram suas próprias janelas. O que a gente aplica disso? Fé, amor e esperança. A gente quer ver o mundo, amados, e o futuro, e a gente vê pelas nossas janelas. Se elas estiverem sujas de pecado, de maldade, de negligência espiritual, nós vamos ver todo mais encardido. Você precisa, Emília, lavar as suas janelas, a gente passar a ver a vida pelo prisma da eternidade. Aleluia. É isso que Paulo quer passar aos Tessalonicenses. E é isso que o Senhor quer compartilhar com a gente hoje. Abaixe sua cabeça e diga: Senhor, eu não quero viver um cristianismo raquítico. Um cristianismo que olha apenas para o imediato. Um cristianismo que só tem olhos para a prosperidade. Um cristianismo que não me prepara para momentos de aflição e de sofrimento. Um cristianismo que quando tudo está bem, amém, aleluia, amém, estou no fogo do avivamento. Mas quando as coisas estiverem maus, quando o diagnóstico vier, quando o seu ente querido for internado, quando você tiver com uma doença, uma enfermidade, você vai continuar vendo as coisas da mesma forma? Ou você vai orar como os puritanos oravam: Senhor, mantenha os meus olhos fixos na eternidade, para que eu veja que para além de tudo que eu estou vivendo, se segura aí, para além de tudo que eu estou vivendo, existe algo maior.
O sentido da minha vida não está até onde os meus olhos alcançam. O sentido da minha vida está para além. Muito além. Deus, que esta palavra direcione os nossos corações. Paulo olha para aqueles irmãos e lembra deles com carinho. Havia se passado pouco tempo, quem sabe 1 ano ou 2, que Paulo havia deixado os irmãos de Tessalônica naquela noite, fugindo de madrugada. Agora, possivelmente em Corinto, recebe notícias de que aqueles irmãos estão com uma fé operosa, um amor dedicado e uma firme esperança. Então ele resolve escrever essas 2 cartas que serão alvo da nossa dedicação nessas próximas quintas-feiras. E que já serviu para nós hoje de algo que nos enche o coração. Saber que quando olhamos melhor, olhamos com a nossa janela limpa, enxergamos a beleza do mundo que há de vir. Dessa realidade que está por detrás dessa realidade. Aonde aguardamos a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Nós somos o povo que espera. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, agradeça a Deus por essa mensagem que calou fundo no meu e no seu coração. E se comprometa a vir e a viver esse contexto de Tessalônica, de fé, na sua vida, na sua experiência, nesses próximos meses.